Olá, crianças! Deus abençoe você. Vamos meditar a palavra de Deus hoje? Mateus, capítulo 4, versículo de 3 a 4. Vamos fazer o nosso sinal da cruz. Quero que você faça comigo, tá? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Diz a palavra de Deus assim: O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Crianças, olha o que está acontecendo. O diabo apareceu para Jesus, apresentou para ele uma pedra e falou para ele, porque Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. Olha isso, Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. E aí a Bíblia está falando que Jesus depois começou a ficar com fome. Depois de 40 dias, ele começou a ficar com fome. E aí olha como o diabo é esperto. O diabo falou: por que você não transforma essa pedra em pão? O diabo sabia que Jesus podia fazer isso. Só que Jesus não faz isso. Jesus não cai na cilada do demônio. E aí Jesus responde para o demônio: não só de pão vive o homem. Olha, crianças, que ensinamento tão bonito. Jesus está nos ensinando que a gente não vive só de coisas materiais. E crianças, preste atenção, você não vive só de comida, você não vive só de roupa, você não vive só das coisas deste mundo. Você precisa, para viver, da palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que acha que para viver só precisa de comida, só precisa de roupa, só precisa de carro, só precisa de casa, só precisa de emprego, só precisa de dinheiro. Tem muita gente que acha que só precisa disso para viver, crianças. E não precisa de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa desde pequenininho. Para você ter uma vida boa e feliz, você também precisa de Deus. Aliás, primeiro lugar você precisa de Deus. Primeiro você precisa de Deus. Aí depois vem o resto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto vem por acréscimo. Então, criança, desde pequenininho, nunca se esqueça que você precisa buscar Deus. Você não pode só correr atrás do pão. Então, quando a pessoa cresce, ela começa a trabalhar e começa a esquecer de Deus. Tem muita gente, às vezes tem gente da sua família, criança, que começou a trabalhar e agora não vai mais para a missa, não quer mais saber de rezar, não quer mais saber de trabalhar, ou melhor, não quer mais saber de buscar Deus. Agora só quer saber de trabalhar, só quer saber de se divertir, de viajar, só quer saber de passear. E não quer mais saber das coisas de Deus. Não, tem que ser o contrário. Primeiro buscar Deus, primeiro buscar Deus, primeiro buscar Deus. Porque não só de pão vive o homem. Tem gente que só está indo atrás do pão. Não só de pão vive o homem. Para o ser humano viver, ele precisa do pão espiritual. Ele precisa da palavra de Deus. E olha, e por que não só de pão vive o homem? Porque nós não somos só corpo. Criança, você não é só corpo. Você também é alma. E para a alma da gente ser alimentada, não adianta coisas materiais. Para a alma ser alimentada, a gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa de coisas espirituais. Então que você nunca se esqueça que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.